Bom dia, irmãos. Agradecemos a Deus por mais uma semana que passa. Embora seja ainda a segunda semana do ano, agradecemos também a Deus por mais um ano que se inicia. E iniciamos também nesse momento o culto, mesmo que online, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo a todos. Espero que todos estejam bem. Eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento que estamos quase num momento de retorno definido para congregarmos juntos, mesmo que parcialmente. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos para esse início de ano. O primeiro versículo está em Gênesis 12, 2, e é um versículo que lembra da gente ser uma bênção na vida de outros. Lá está falando: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. É um versículo que fala sobre a importância de nós sermos uma bênção na vida de outros. O segundo versículo está em Tiago 5,16 e é um versículo que nos incentiva a uma contínua intercessão de um irmão pelo outro irmão ou por outras pessoas. Ainda mais neste momento de pandemia e de isolamento que nós estamos ainda vivendo e que também foi um incentivo compartilhado na semana passada pelo irmão, pelo diácono Shang. Deus ouve nossas orações. Ela está falando: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e é eficaz. O último versículo que eu gostaria de deixar para vocês nesse ano, incentivo, está em Abacuque 3, 17 a 18. E é um versículo bem conhecido também. São dois versículos, que são incentivo para que a gente possa ter sempre um coração grato diante de Deus, mesmo que não haja motivos ou razões para isto, diante de tantas adversidades que nós podemos passar. Ela está falando: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que tenhamos estas certezas em nossos corações. Vamos adorar por meio de cânticos juntos ao nosso Senhor. Bom dia! Queria estar aí convidando todos a se focarem para adorar nosso Senhor, em quem nós temos vitória. Que possamos estar de corações abertos para ouvir também o que o nosso Senhor tem para nos falar agora. Confiamos em teu infinito amor.
dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar
esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da visão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Pelo menos assim, Senhor, me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leve em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder.
Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. O mundo de meu Deus, Senhor da criação, a natureza louva, cantando em gratidão. O mundo de meu Deus, conforta sem pensar. Foi Deus quem fez a terra e céu, foi Deus quem fez o mar. O mundo de meu Deus, as aves não virão, o lírio nascer do sol, serão obras de suas mãos. O mundo de meu Deus, em tudo posso ver, até na brisa sussurrar, percebo o seu poder. O mundo de meu Deus, jamais esquecerei. O amor na cruz ensino foi por Cristo grande Rei. O mundo de meu Deus, Senhor da salvação, as marcas do seu grande amor estão em suas mãos. Vamos estar orando, fechando nossos olhos e falando com Deus. Nosso Pai, nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma semana que passa, agradecer-te, Senhor, porque durante esta semana que passou e este ano que se inicia, nós temos a certeza, Pai, que Tu não mudas, apenas mudamos o ano. Agradecemos a Ti, Senhor, que dentro da Tua não mudança, Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E um Deus que jamais pode deixar, Senhor, Te honrar e ter os seus valores alterados diante das circunstâncias. Nós que muitas vezes, que somos homens, somos falhos, que mudamos e nós desviamos dos Teus caminhos. Nós que muitas vezes mudamos, Pai. Obrigado, Senhor, por o Teu amor imutável. Obrigado, Senhor, por saber que neste ano que inicia, nós podemos ter uma esperança renovada, um novo ano que para nós, individualmente, Senhor, nós possamos tomar decisões em nossas vidas, de realmente, Senhor, neste ano, podemos ser bênçãos na vida de outros, uma vez mais, e realmente caminharmos e amadurecermos mais uma vez, ou um pouco mais na caminhada contigo, Jesus. Que Tu possa nos ajudar nesse sentido, Tu possa confirmar, Senhor, cada desejo do coração de cada um de nós, do Teu povo,
e que nesse ano, Pai, Tu possa também renovar nossas forças e nos dar direcionamento, confirmar, Senhor, os desejos que nós temos colocado em nossos corações diante de Ti. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos orar, Senhor, pelos irmãos, Pai, que estão adoentados, que Tu possa continuar guardando, Senhor. E aqueles que estão desanimados na fé também, Senhor, diante de tudo o que está acontecendo, Senhor. Não permita, Pai, que nenhum deles se perca, Pai. Nós temos certeza, Pai, que Tu, como um pastor de ovelhas, jamais deixará o seu rebanho se afastar de Ti. Tu chamas a cada um pelo nome e Tu vai atrás de cada uma das Tuas ovelhas. Queremos Te agradecer por isto, por essa certeza, Pai. E Te pedir, Pai, que também Tu possa tocar nossos corações, Pai, para que nós possamos olhar para o lado, mesmo que distante, Senhor, nós possamos olhar para o lado e também sermos esse canal de bênção na vida de outros. Nos dá essa sensibilidade para iniciarmos pelo menos com uma oração e também, Senhor, tomarmos as ações devidas nesse sentido também, Pai. Nós Te agradecemos por Teu amor, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas e principalmente, Senhor, por Tua infinita paciência, Pai, para conosco, que muitas vezes somos tão falhos diante de Ti. Que Tu possa abençoar neste momento o que nós ouviremos, que nossos corações, Pai, possam ser corações que estejam realmente como uma semente, um solo que esteja esperando uma semente, Pai, para realmente ter fecundado nossos corações e a Tua palavra, Pai, possa realmente ser guardada, Senhor, em nossos corações para vivê-la. Agradecemos por tudo, rogando e pedindo em nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Vamos ver o trecho que vai ser falado hoje na mensagem com o pastor Daniel. Ele vai trazer um tema que tem a passagem em 2 trechos da Bíblia. A sua mensagem tem o tema O Deus Poderoso que Sofreu e Sofre por Nós. O primeiro trecho está em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 a 8. Lá está falando que, embora Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo trecho, ele está em Jeremias, capítulo 31, versículo 20. Ele está falando, não é Efraim o meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso, o meu coração por ele anseia. Tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Convidamos o pastor Daniel para trazer a mensagem. Bom dia, paz do Senhor. Feliz ano novo de novo. Quero voltar ao assunto do sofrimento. Acho importante falar sobre isso porque alguns estão passando pelo sofrimento, ou pessoalmente, ou presenciando o sofrimento. E se você não está passando pelo sofrimento, pode aprender também para falar com seus amigos e também porque um dia a gente pode passar por ele. Então o tema de hoje é um Deus soberano que sofreu e que sofre por nós. Um Deus soberano sofredor. Mas quando a gente coloca essas palavras juntas aqui, às vezes pode causar uma certa confusão. Porque a ideia de soberano é que ele tem domínio total sobre todas as coisas, ele está acima de tudo. Ele tem controle das coisas, inclusive sobre as causas do sofrimento. Então, se Deus é soberano, será que ele pode sofrer? Como que é isso? O sofrimento de Deus diminui a divindade dele? Diminui o seu poder? Dentre todas as religiões importantes, o cristianismo é a única a ensinar que Deus se tornou vulnerável e sofreu. De um lado temos a soberania de Deus e do outro o sofrimento do próprio Deus. E manter esses dois lados juntos é essencial para entender a perspectiva única do cristianismo sobre o sofrimento. A razão principal para os cristãos dizerem que podemos confiar em Deus no meio do sofrimento é que o próprio Deus sofreu na carne. Preciso repetir. Os cristãos confiam em Deus quando estão sofrendo porque sabem que Deus também sofreu.
Deus é o Senhor da história, que se tornou vulnerável e entrou na história e se submeteu às forças mais sombrias. Sim, muitas vezes Deus parece distante, parece ausente. O próprio Jesus experimentou a dor angustiante dessa ausência quando grita: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani. Está lá em Marcos 15, 34. Deus é rei, mas aqui no mundo ele não foi para o trono, ele foi para a cruz. Deus é glorioso, sublime, majestoso, mas abriu mão disso e se tornou fraco e mortal. A gente já ouviu a leitura de Filipenses 2, 6, 8 e a gente vai ler uma vez mais. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus então decidiu entrar na história e sofrer a humilhação e o mais cruel tipo de morte, a morte na cruz. Como Deus soberano se transformou no Deus sofredor. O sofrimento de Deus já é descrito no Antigo Testamento, não só no Novo. Não eram só as previsões, as profecias do servo sofredor. Mas a gente já ouviu, e vamos ler de novo, Jeremias 31, 20, quando Deus fala sobre Israel, que ele chama aqui de Efraim. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade o tenho em meu coração, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. Deus tem compaixão, ele sofre de amor por seu povo. E a gente vê também lá em Gênesis 6, 5 e 6, aparece uma palavra que alguns ficam preocupados porque aparece essa palavra ali nesse texto, mas a gente vai ler ele. Gênesis 6, versículos 5 e 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Isso doeu, isso pesou com grande tristeza. Eu sei que existem passagens na Bíblia que dizem que Deus não se arrepende como homem, mas o sentido aqui é um lamento muito grande, uma dor e tristeza profundas pela situação da humanidade. Então temos um Deus onipotente, soberano, santo, autossuficiente, infinito, eterno, majestoso, mas que entra na história para mostrar seu amor por nós. Então Deus não é uma energia, nem um princípio motivador, um princípio criador por trás de todas as coisas, não é uma mente por trás de tudo. Ele é um Deus pessoal, que interage com pessoas, que ama profundamente e por isso sofre. Algum de vocês já teve cachorro ou gato e não tem mais porque sofreu muito quando o cachorro ou gato morreu? A gente não gosta de sofrer. Então alguns preferem não amar. A gente já falou sobre isso uma vez, né? A gente faz um escudo, uma camada, uma armadura, uma carapaça, para a gente não ser ferido. E quando você decide amar, você precisa abrir mão dessa armadura, dessa carapaça. Não confunda a carapaça com carapuça, né? Carapaça é a coisa que protege o corpo, né? A carapuça é só para colocar na cabeça. Mas alguns preferem não amar, com medo do sofrimento. Só de lembrar da dor, da perda, decidiram não amar mais. Uma pastora que trabalha com assistência social me disse, quando a gente começou um trabalho em Sorocaba, que se você quer fazer o bem esperando a gratidão daqueles que você vai ajudar, então nem entre nesse negócio. Ingratidão é o que você mais vai encontrar. Se for para fazer o bem, que seja por Deus, em nome de Jesus, sem esperar nada em troca. Porque a gente se machuca justamente porque somos feridos por aqueles a quem amamos. Se quem nos fere são pessoas que a gente não gosta, é assim. Isso não nos afeta tanto, né? Mas se a gente é ferido por quem nos ama, ou por quem a gente ama, isso dói mais. E mais, né? Quanto mais você ama alguém, mais o sofrimento dela, a dor dela, se tornam seus também. Você vai ver as mães
assumindo as dores dos filhos, né? E Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio como cumprimento da promessa do Messias. Em vez de receber a devida recepção, ele é rejeitado pelos céus. Mas voltando ainda à questão de Deus Pai, né? Então desde o livro de Gênesis, vemos que Deus sofre por causa do nosso sofrimento, por causa da infelicidade do mundo, da humanidade. É um Deus que transcende a humanidade, mas ele é pessoal. E ele nos ama tanto que seu coração sofre muito pela gente. Só isso já seria extraordinário, mas ainda tem Jesus, né? Deus Pai sofre, Deus Filho sofre. Deus Espírito também sofre, ele geme com gemidos inexprimíveis. Os gemidos não são de prazer, os gemidos são de dor, os gemidos são de lamento, os gemidos são de intercessão profunda. Mas voltemos ao Filho. A gente lê nos Evangelhos que Jesus passou por pressões, dificuldades e dores comuns a nós. Ele sentiu fome, cansaço, a alma dele ficou angustiada. A frase que ele usa é: sinto a minha alma angustiada até a morte. Eu morri, parece que eu estou morto, né? Jesus orava a Deus com grande clamor e lágrimas. Ele foi incompreendido pelos melhores amigos, né? Ele querendo falar sobre o reino de Deus e o pessoal brigando entre eles para ver quem que ia ser o maior, né? Assim, deve ter provocado uma decepção, uma frustração muito grande. Jesus foi rejeitado pela família. Seus irmãos não creram nele. A gente vê que Maria acreditou na promessa desde o início, mas seus irmãos não se converteram até a morte de Jesus. Foi rejeitado pelos seus conterrâneos, né, pelo seu povo. Ele foi tentado e atacado pelo diabo. Aliás, a Bíblia diz que ele aprendeu com o sofrimento. Não que ele não soubesse o que é sofrimento, mas aprendeu como experiência própria. Ele aprendeu a obedecer, está lá em Hebreus 5:8. Ele aprendeu a obedecer através do sofrimento. Você sabe obedecer? Você obedece a Deus? Ou fica discutindo com ele, como alguns filhos ficam argumentando com seus pais? Quando eu lembro falando para os meus filhos pequenos, faça isso ou não faça isso, nem sempre eles entendiam o que eu pedia. Mas se não fizesse, eram disciplinados. Tem que fazer, o pai falou, tem que fazer. E entenda assim, que uma criança não tem a experiência que o pai tem, não tem a visão que o pai tem. Muito menos a gente em relação a Deus. Então, às vezes, Deus dá ordens, né? Você sente, ora pela pessoa, né? Faça isso. E a gente fica relutante, né? Tem que obedecer, e obedece na primeira vez, né? Então, no final da vida de Jesus aqui na Terra, os sofrimentos dele foram mais intensificados. Jesus foi abandonado, negado, traído por aqueles a quem tanto amou. Jesus, antes de ir para a cruz, chorou, sentiu angústia. Precisou dos amigos por perto, se bem que os amigos não ajudaram muito. Ele sofreu tanto com a proximidade da morte, com a proximidade daquilo que ele ia enfrentar, não só fisicamente, mas também o distanciamento do Pai, que até o suor dele era sangue. A medicina diz que isso acontece em situações extremas, quando existe uma situação ultracrítica, né? A pessoa está no desgaste mais alto possível, é possível então que o suor se torne em sangue. Por isso, cristãos, diante da morte, não precisam mostrar uma coragem que nem Jesus fingiu que tinha. É claro que Deus pode dar paz para a gente diante da morte. Mas se você sentir medo, converse com Deus. Deus, esse medo é por quê? É porque eu não tenho o Senhor dentro do meu coração? Acho que eu já contei essa história, né? John Wesley, que é o fundador da Igreja Metodista,
Na verdade, ele não fundou a igreja, ele fundou um movimento que depois se tornou a Igreja Metodista, que se desligou da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra. Ele foi missionário nos Estados Unidos, saindo da Inglaterra foi para os Estados Unidos. E no caminho houve uma tempestade muito forte e o barco disse que balançava de um jeito que parecia que ia afundar o barco. E Wesley fala que sentiu um medo muito grande. Naquele mesmo barco tinha um grupo de moravianos. E no meio daquela tempestade eles estavam cantando louvores ao Senhor. Aquilo fez com que Wesley considerasse seriamente, menos de 2 anos depois da ida dele para os Estados Unidos, ele volta para a Inglaterra, onde ele reconhece que ele, apesar de doutor em teologia aos 24 anos, né, apesar de missionário, apesar de um obreiro de Deus, um homem de Deus, ele não tinha aquela paz que ele viu naquele grupo de irmãos. Então ele vai em 5 cultos naquele dia, e no 5º culto daquele dia, ouvindo a leitura da introdução ao livro de Romanos, escrito por Lutero, ele sente o coração estranhamente aquecido. Então, Jesus sentiu medo, sentiu o terror da morte e de todas as consequências que ia acontecer. Isso pode nos trazer consolo se você sente medo, porque Jesus também sentiu medo. Por outro lado, se você tem um medo muito forte em relação à morte, um medo assim que você acha que está anormal, talvez seja tempo de perguntar para Deus: Deus, eu sou da igreja, eu já fui batizado, fiz profissão de fé, eu sou do coral, da mocidade, da diretoria, do que é que seja, mas eu não tenho essa paz. O que está faltando, Deus? E Deus certamente vai ouvir sua oração e vai habitar no seu coração. Voltando à questão de Jesus. Jesus lá na cruz, depois de já ter sido abandonado pelos seus amigos, ter sido traído, ele é abandonado pelo próprio Pai. E não tem nada mais doído do que a perda do amor. A gente às vezes minimiza o que acontece com o fim do namoro de alguns adolescentes. Acho que adolescente nem devia namorar. Mas a ideia da perda do amor, ou quando uma família é quebrada, porque o pai ou a mãe resolve sair de casa, todas as consequências que isso traz, isso dói muito. A perda de Jesus era ainda maior. É inimaginável para nós, porque ele perdeu o amor perfeito e eterno do Pai. Então, para fazer justiça, para punir o pecado, de modo que ele pudesse nos perdoar e receber, Deus Filho recebeu o castigo que nós merecíamos, incluindo o afastamento do Pai. Um pregador do século XIX fala sobre a infinitude do sofrimento de Cristo na cruz. Ele diz assim que Jesus ficou sem nenhum dos consolos de Deus. Não sobrou nenhum sentimento de que Deus o amava, de que Deus se compadecia dele, de que Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, e agora tudo eram trevas. Ele ficou sem Deus, se sentiu um condenado, amaldiçoado por Deus, foi esquecido por Deus no lugar dos pecadores. E sabe qual a resposta à pergunta de Jesus lá na cruz? Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe qual a resposta? Por que Deus desamparou Jesus? Por mim, por você, por você. E isso não é tudo. A Bíblia continua, lá em Atos 9, no relato da conversão de Paulo. Jesus pergunta a Saulo: Saulo, por que me persegues? Quando os seguidores de Jesus enfrentam sofrimento, Jesus sofre junto. Cristo aprendeu a ser humano através dos seus sofrimentos. Nós aprendemos a ser como Cristo por meio dos nossos sofrimentos. Frase atribuída a Calvino, João Calvino. Então Deus é soberano e também sofredor.
sofreu por nós e continua sofrendo junto quando sofremos. O fato de Deus ser onipotente e soberano torna seu sofrimento mais espantoso ainda, porque Ele poderia, se quisesse, evitar o mal, fazer cessar a dor. Lembra quando Jesus estava lá na cruz, o pessoal falando, por que não desce? Desce daí que a gente vai acreditar em você. Ele fala, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria um exército, né? Uma divisão inteira do exército celestial só para me tirar daqui. Então, não é que eu não posso, né? Então Jesus, por amor, se voluntariou a sofrer. Como Cristo sofreu voluntariamente, o sofrimento deixou de ser injusto. Nosso sofrimento deixou de ser injusto. Como Ele sofre e morre, o mal e a morte não podem ser atribuídos só a Ele, só a Deus. Isso quer dizer que a gente pode chorar, a gente pode desabafar nossos pesares, mas sem o veneno da amargura. Como Deus é soberano e ao mesmo tempo sofredor, nosso sofrimento sempre tem um sentido, mesmo que a gente não veja ou não entenda. Podemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos. Podemos confiar porque Ele foi para a cruz, no nosso lugar, e sofreu de verdade. No final dos tempos, haverá a manifestação de Deus sobre todas as questões de injustiça e sofrimento. Ele vai abrir os livros e julgar cada um de nós. E o mal vai ser castigado. E mais do que isso, não apenas vai haver punição do mal, mas o mal vai ser desfeito. O bem vai ser restaurado. Quando alguém mata uma pessoa, ela pode ser condenada até 30 anos de prisão aqui no Brasil. Ou até a pena de morte em outros lugares. Mas isso não traz de volta a pessoa que foi morta. Já no julgamento final, isso vai acontecer. Lá em Apocalipse, capítulo 5, no julgamento, existe um livro todo selado por dentro e por fora. E João, que está ali, vendo aquelas revelações, né, ele chora. Chora porque não existe ninguém digno de abrir o livro. Não foi encontrado ninguém digno o bastante para poder abrir o livro. Nos dias finais de Jesus, todo tipo de mal foi cometido contra ele, né? Já falei isso, ele foi abandonado, traído, negado pelos amigos, a multidão pediu a morte dele. O julgamento foi uma farsa, ele foi torturado e morto. Houve racismo, nacionalismo, hipocrisia religiosa, corrupção do governo, da religião judaica, e tudo conforme o poder de Satanás. Mas veja como o tiro sai pela culatra. Quem que abre esse livro todo selado? Quem é esse que é digno de abrir o livro? Um cordeiro que parecia ter sido morto, lá no versículo 6, Apocalipse 5, versículo 6. Era um leão, o rei dos animais, mas que era como um cordeiro, o animal mais pacífico de todos. E não só um cordeiro, mas um cordeiro que tinha sido morto, mas que estava de pé. Quando Jesus morreu na cruz, Ele despojou os principados e poderes e na mesma cruz triunfou sobre eles. Está lá em Colossenses 2,15. Agora não há mais condenação contra os que estão em Jesus. Você está em Jesus? Entregou sua vida a Ele de todo o coração? Se não fez, faça hoje. Na cruz, a morte morreu. Na cruz, o mal é derrotado pelo grau máximo de amor no cumprimento da justiça. E isso nos leva a esperar, a aguardar pelo vencedor crucificado e ressurreto, porque Ele vai enxugar todas as lágrimas. Você crê nisso? Você crê que estamos indo para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, né? Toda lágrima vai ser enxugada, porque todo bem vai ser restaurado. Você espera por esse cordeiro que foi morto e ressuscitou? Vamos orar. Deus, nessa manhã nós queremos pedir por aqueles que ainda não tomaram uma decisão de entregar suas vidas para o Senhor. Ora, Deus, para que essa decisão seja tomada agora, com consciência e com sinceridade. Não apenas com entusiasmo, mas com todo o coração. Oro também, Deus, para aqueles que estão nos hospitais, ou porque estão internados, ou porque estão trabalhando. Oramos, Deus, pelos nossos irmãos aqui da igreja que têm trabalhado
na área de saúde. Oro também, Deus, por aqueles que estão doentes e se recuperando, e também por aqueles que estão chorando, sem esperança. Que o Senhor possa trazer a tua paz, que o Senhor possa se mostrar como única esperança. Oro também por aqueles que perderam parentes durante essa pandemia, seja pela doença ou não, mas que sentem esse vazio. Oramos, Deus, pela esperança de reencontrarmos nossos parentes, nossos irmãos em Cristo, junto a Ti. Oro também, Deus, por aqueles que estão com medo. Oro, Deus, pela Tua paz sobre a vida deles. Perdoa os nossos pecados, os pecados do nosso país, os pecados do nosso mundo. Deus, vivemos um mundo tão estranho, tão diferente, com versões tão diferentes que só pode ser mentira, né? Oramos, Deus, para que a Tua verdade possa guiar os corações daqueles que andam no caminho, na verdade e na vida. Usa as nossas vidas também, Deus, para levarmos a verdadeira esperança àqueles que não a têm. Oramos, Deus, pedindo que o Senhor venha. Vem, Senhor Jesus. Maranata, venha em breve. Obrigado, Deus, por aquilo que ouvimos hoje. Obrigado pela Tua palavra que nos consola, porque confiamos num Deus que entende o que é o sofrimento, que não é como qualquer um, né, mas é alguém que sabe o que é o sofrimento e por isso entende as nossas orações. Obrigado, Deus. Abençoa-nos nesse novo ano. Mudou o calendário, mas mais do que isso, Deus, oramos para que o Senhor mude as nossas vidas. Renova nosso compromisso contigo. Renova nossa alegria em Ti. Renova nossa esperança, nossa alegria e a nossa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos ao momento de oferta. E na tela a seguir vamos estar mostrando a conta bancária da nossa igreja, onde você pode estar efetuando sua oferta e o dízimo. Caso você encontre alguma dificuldade na parte de execução, entre em contato com a liderança da igreja que vamos estar ajudando. Então vamos entrar nesse momento e refletindo sobre todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado em nossa vida. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela Tua provisão. Nada tem nos faltado, pela Tua proteção e por Tua misericórdia. Em tudo Tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela Tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Vamos orar e agradecer? Senhor Deus Pai, obrigada pela toda a Sua provisão em nossas vidas. Obrigada por todo o Teu cuidado e nunca nos deixou faltar em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo além dos recursos que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá capacidade, nos dá inteligência, nos dá energia
para executar nossas tarefas do dia. Agora, neste momento, entregamos de coração, reconhecendo que o Senhor tem nos abençoado e nós entregamos esta pequena quantidade que o Senhor tem, de tudo que o Senhor tem nos abençoado. E que o Senhor, peço que o Senhor possa estar nos guiando a como usar essa verba para o teu reino, conforme a tua vontade. Mais uma vez, muito obrigada pelos teus cuidados e pelo teu amor. E assim oro em nome de Jesus. Amém. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E agora seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.